Olá, seja bem-vindo ao dia 216 na nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando junto para ler a Bíblia toda em um ano. Eu peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura no livro de Juízes, no capítulo 18, iremos a Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, iremos a Jeremias, no capítulo 32, iremos iniciar hoje, reler os Salmos. Hoje nós iremos ler Salmo 1 e Salmo 2. Vamos a essa leitura aqui de Juízes, no capítulo 18. Ele vai falar sobre a tribo de Dan se estabelecendo na cidade de Laís. Vamos a essa leitura? Juízes, capítulo 18. Naquela época não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram 5 guerreiros de Zorá e Estaol para espionarem a terra e explorá-la. E esses homens representavam todos da clã da tribo. Disseram-lhe: vão, explorem a terra. Os homens chegaram ao monte de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Onde estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e perguntaram: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? O jovem lhes contou o que Mica fizeram a ele e disseram: ele me contratou e eu sou seu sacerdote. Então lhe pediram: pergunta a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote respondeu: vou em paz, sua viagem tem a aprovação de Deus. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança com os sidônios, despreocupados e tranquilo e gozava de prosperidade, pois a terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relação nenhuma com o outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: o que descobriram? Eles responderam: vamos atacá-los. Vimos que a terra é muito boa. Vocês vão aí e fazem sem fazer nada? Não hesitem. Estão aí sem fazer nada? Não hesitem em apossar-se dela. Chegando lá, vocês encontrarão um povo despreocupados e a terra espaçosa que Deus pôs na mão de vocês, terra onde não falta coisa alguma. Então 600 homens da tribo de Dan partiram de Zorá até Estaol, armados para a guerra. Na viagem, armaram um acampamento perto de Kiriat Jearim, em Judá. E é por isso que até hoje o local, ao oeste de Kiriat Jearim, é chamado de Manaé Dan. Dali foram para o monte de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que haviam espionado a terra de Laís disseram aos seus irmãos: vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem levita, à casa de Mica, e o soldaram. Os 600 homens de Dan, armados para a guerra, ficaram junto à porta. Os 5 homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, o ídolo da família, o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram à casa de Mica e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: silêncio, não diga nada. Venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo, um clã de Israel, do que uma família de um homem só? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida, e se juntou à tropa. Pondo seus filhos, seus animais e seus bens à frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando atrás deles, eles se voltaram e perguntaram a Mica: qual é o seu problema? Por que você convocou seus homens para lutar? Ele respondeu: vocês estão levando embora os deuses que eu fiz e o meu sacerdote. O que sobrou? Como é que ainda podem me perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan responderam: não discuta conosco, senão alguns dos homens de temperamento violento o atacarão. Você e a sua família perderão a vida. E assim os homens de Dan seguiram o seu caminho, vendo que eles eram fortes demais para eles. Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dan levaram o que Mica fizeram e o seu sacerdote, e foram para Laís, lugar de um povo pacífico e despreocupado. Eles mataram todos as fios da espada e queimaram a cidade. Não houve quem livrasse, pois viviam longe de Sidom e não tinham relação com nenhum outro povo. As cidades ficavam num vale que estende até Bet Reob,
E os homens de Dan reconstruíram a cidade e se estabeleceram nela. Deram à cidade anteriormente chamada de Laís o nome de Dan, em homenagem ao seu antepassado Dan, filho de Israel. Eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés, e seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló. Vamos agora ao livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 22. Aqui nós vamos encontrar a continuação do discurso de Paulo, que nós encontramos no capítulo 21. Aqui é a continuação desse discurso. Também Paulo, ele se proclama e declara como cidadão romano, e ele também diante do Sinédrio. Vamos a essa leitura? Atos dos Apóstolos 22. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhe falava em aramaico, ficaram em silêncio absoluto. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel nas leis dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto os homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio? Dele cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco, e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras, para serem punidas. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Eu perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. E os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam aquela voz que falava comigo. Assim perguntei: Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que devo fazer. E os que estavam comigo me levavam pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixava cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se e seja batizado. Lave os seus pecados, invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me disse: Depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu ouvi: Senhor, estes homens sabem que eu ia de sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando a minha aprovação e cuidando das roupas do que matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu enviarei para o longe aos gentios. A multidão ouvia a Paulo até que ele disse isso. Então todos se levantaram e gritaram: Tira este homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando as suas capas e lançando poeira para o ar, os comandantes ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado para saber por que o povo gritava daquela forma contra ele. Enquanto o amarrava a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: Vocês têm direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. Que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania, respondeu Paulo. Eu a tenho por direito de nascimento. E os que iam interrogá-lo, retirando-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou e ordenou que reunisse os chefes do sacerdote e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-os a eles. Vamos agora à nossa leitura ao profeta Jeremias. Profeta Jeremias, no capítulo 32. Aqui nós vamos ler sobre o profeta Jeremias, ele comprando, fazendo aquisição de um campo. Vamos a essa leitura?
Profeta Jeremias, capítulo 32. Essa é a palavra que o Senhor dirigiu a Jeremias no 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, que foi o 18º ano de Nabucodonosor. Naquela época, o exército do rei da Babilônia sitiava Jerusalém e o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda, no palácio da real de Israel. Zedequias, rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer o seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e a essa conquistará. Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos babilônios, mas certamente será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Falará com ele face a face, e o verá com os próprios olhos. E ele levará Zedequias para a Babilônia, onde este ficará até que o Senhor cuide da situação dele. E ainda, se eles lutarem contra os babilônios, não serão bem-sucedidos. Então Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra no seguinte termo: Hanamel, filho de seu tio Salum, virá ao seu encontro e dirá: compre a propriedade que tem em Anatote, porque sendo o parente mais próximo, você tem o direito e dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Hanamel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tem em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que era a palavra do Senhor. Assim comprei que meu primo Hanamel a propriedade que ele possuía em Anatote. Pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata. Assinei e selei a escritura e pesei a prata na balança diante da testemunha por mim chamadas. Peguei a escritura, a cópia selada com os termos e condições de compra, bem como a cópia não selada, e entreguei essa escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Maceias, na presença do meu primo Hanamel, das testemunhas que tinham assinado a escritura e de todos os judeus que estavam sentados no pátio da guarda. Na presença deles, dei as instruções a Baruque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: tome estes documentos, tanto a cópia selada como a não selada das escrituras que compra, e coloque num jarro de barro, para que se conserve por muitos anos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: casas, campos e vinhas tornarão a ser comprados nessa terra. Depois que entreguei a escritura de compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor: soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, e por teu grande poder e por teu braço estendido, nada é mais difícil para ti. Mostra bondade até 1000 gerações, mas lança pecados dos teus pais sobre os filhos. Ó grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grandes são os seus propósitos e poderosos são os teus feitos. Os teus olhos estão atentos aos atos dos homens. Tu retribui a cada um de acordo com a tua conduta, de acordo com os efeitos das suas obras. Realizaste sinais e maravilhas no Egito e continuas a fazê-los até hoje, tanto em Israel quanto entre toda a humanidade, e alcançaste o renome que hoje tem. Tiraste o teu povo do Egito com sinais e maravilhas e com mão poderosa e braço estendido, causando grande pavor. Deste a essa terra que, sob juramento, prometeste aos seus antepassados, uma terra onde há leite e mel com fartura, e eles vieram e tomaram posse dela, mas não te obedeceram nem seguiram a tua lei. Não fizeram nada daquilo que ordenaste, por isso trouxeste toda essa desgraça sobre eles. As rampas de cerco são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, e pela fome, e pela peste. Ela será entregue nas mãos dos babilônios que a atacaram, cumprindo aquilo que se disseste: como vês, ainda assim, ó soberano Senhor, tu mandaste comprar a propriedade, convocar testemunha do negócio, embora a cidade esteja sendo entregue nas mãos dos babilônios. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: sou eu, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Portanto, assim diz o Senhor: estou entregando essa cidade nas mãos dos babilônios e de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que a conquistará. Os babilônios que estão atacando essa cidade entrarão e incendiarão. Eles a queimarão as casas com as quais o povo provocou a minha ira, queimando incenso a Baal nos seus terraços e derramando ofertas de bebida em honra a outros deuses. Desde a sua juventude, o povo de Israel e de Judá tem feito coisas senão aquilo que considero mal. De fato, o povo de Israel nada tem feito além de provocar minha ira, declara o Senhor, desde o dia em que foi construída até hoje. Essa cidade tem despertado o meu furor.
de tal forma que tenho tirá-la da minha frente. O povo de Israel e de Judá tem provocado a minha ira por causa de todo o mal que tem feito. Tanto o povo como seus reis, seus líderes e seus sacerdotes e profetas, os homens de Judá e habitantes de Jerusalém, voltaram as costas para mim e não o rosto. Embora eu os tenha ensinado vez após vez, não quiseram ouvir-me nem aceitar a correção. Profanaram o templo que leva o meu nome, colocando neles imagem de ídolos, construíram altares idólatras para Baal no vale de Ben-Rinom, para sacrificarem a Moloque, os seus filhos e filhas, coisa que nunca ordenei, prática repugnante que jamais imaginei, e assim levaram Judá a pecar. Portanto, assim diz o Senhor a essa cidade, sobre a qual vocês estão dizendo que será entregue nas mãos do rei da Babilônia, por meio da guerra, da fome e da peste. Certamente eu os reunirei de volta de todas as terras para onde dispersei da minha ardente ira e no meu grande furor. O trarei de volta a este lugar e permitirei que vivam em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles, darei a eles e darei e eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a vida, para que o seu próprio bem e de seus filhos e seus descendentes. Farei com eles uma aliança permanente. Jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que temam de coração, para que jamais desviem de mim. Terei alegria em fazer o bem e plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, eu o farei. Assim diz o Senhor, assim como eu trouxe todas as nações grande desgraça sobre este povo, também lhes farei a grande prosperidade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem, é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata e escritura, serão assinadas e seladas diante de testemunha no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades do monte de Sefelá e do Negueb, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Vamos agora para a nossa última leitura, que está lá no livro de Salmo, no capítulo 1 e também no capítulo 2. Aqui nós vamos encontrar: feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor e ele é justo. Vamos à leitura? Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ela faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha e como o vento que leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Salmo 2. Porque se amotinam as nações e o povo tramam em vão, os reis da terra tomam posições e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: passamos em pedaços as correntes e lancemos de nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. E em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como propriedade. Tu a quebraste com a vara de ferro, e a deceparás como um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acenderá a sua ira, como são felizes os que nele se refugiam. Muito obrigado pela tua companhia, aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se Deus permitir. Até lá.